Vamos viajar? Para onde? Continuamos na Espanha, até porque é de uma cultura muito grande esse país, histórias milenares e sempre muito bom trazer esses registros aqui para vocês. Dessa vez eu os convido para irmos para Zaragoza. Lá nós temos também a grande padroeira da Espanha, Nossa Senhora do Pilar, e vamos conhecer um pouco dessa história. Lembrando que Zaragoza ela é banhada pelo rio Ebro. E nós chegamos lá, fizemos uma visita noturna, vendo a catedral do outro lado do rio, todo iluminado, imagens lindíssimas que a gente contempla um pouquinho agora. Séculos passados, e o guia ia nos orientando. Existem alguns palácios dos duques e a realeza e esse poderio maior
impressiona que eu vou passar um pouco para vocês também. A igreja que nós vemos hoje, ela é em estilo barroco e ela foi construída nos séculos 17 e no século 18. E as suas dimensões atuais têm 130 metros de comprimento por 67 metros de largura. E as suas torres, que realçam muito o seu tamanho, aos pés da Nossa Senhora do Pilar e chegam a fazer montanhas de flores. Fizemos mais alguns registros na praça, adentrando a igreja também muito discretamente,